Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos receber a palavra de Deus agora no nosso coração e também para a nossa vida. Que bom nós podemos estar juntos aqui. Nós estivemos orando pela Dona Maria, mãe da Marinalva, e agradecemos a Deus porque ela fez a cirurgia e já está melhor, já retornou para casa ontem mesmo. Também estamos colocando diante do Senhor a vida da Rafaela, pedimos a bênção de Deus, o amor de Jesus sobre a vida dela e também sobre a vida do pai do Fábio. O pai do Fábio, ele passou por uma cirurgia e está se recuperando, graças a Deus. Deus está presente, cuidando, e eu creio que vai ficar tudo bem, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Tá ok? Vamos ler Carta de Paulo hoje, capítulo de número 5. Eu vou pedir para que você esteja bem atento à nossa leitura. Antes de fazer a leitura, eu quero aqui só lembrá-los. Ontem nós estudamos o capítulo 4 da Carta de Paulo aos Efésios, e no capítulo 4 há 3 assuntos ali extremamente importantes ali. Nós poderíamos dizer que no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala sobre maturidade, unidade e relacionamento. Tá? Os primeiros 3 capítulos, Paulo fala a respeito do seu ministério, do seu chamado, fala também a respeito do poder de Deus, da manifestação de Deus, do agir de Deus na vida de todos nós, tá? Paulo basicamente fala sobre isso. A segunda parte dessa carta, aqui a partir do capítulo de número 4, Paulo vai tratar a respeito da nossa vida cristã, de como que nós devemos proceder na nossa vida cristã. E ele começa falando a respeito da maturidade. Nós temos que procurar amadurecer. Depois ele fala sobre unidade. Nós temos que entender que nós somos um em Cristo e que não existe ninguém entre nós que seja maior. Nós todos somos semelhantes e cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem um jeito de olhar, mas todos nós devemos aprender a caminhar juntos, tá? Caminhar em unidade, nós somos um único corpo. E também relacionamento, que é justamente essa escolha que nós fazemos de andar juntos e de respeitar um ao outro, mesmo com as diferenças, com o olhar diferente que nós temos, mas respeitar um ao outro. Isto cabe muito bem dentro de uma família, dentro de uma vida, de uma construção de vida, dentro de uma comunidade cristã, de uma vida cristã. Em todas as áreas da nossa vida, essas 3 palavras, elas são extremamente importantes, tá? Amadurecermos, crescermos, andarmos em unidade, tá? Entendermos que onde nós estamos ali, nós precisamos estar juntos, dentro de um mesmo propósito, e também aprendermos e desenvolvermos a capacidade de nos relacionarmos, porque afinal de contas, ninguém de nós vive sozinho. Nós estamos o tempo todo com as pessoas, convivendo, enfim, certo? Então, precisamos aprender, tá ok? Hoje, o capítulo 5, ele trata de 3 assuntos também que eu coloquei aqui, tá? O primeiro assunto é testemunho, o segundo assunto é discernimento e o terceiro assunto é capacitação. O apóstolo Paulo aqui, ele começa encerrando o assunto anterior, do capítulo 4, depois ele vai falar sobre o nosso testemunho, a atitude que nós devemos ter de testemunhar, de mostrar para o mundo aquilo que nós cremos, como que nós ter um proceder que seja compatível com a nossa fé, com aquilo que a gente fala, com Cristo, né? Com a nossa vida com o Senhor. Discernimento, que é a gente entender, estar o tempo todo compreendendo o lugar e os momentos onde nós estamos e tomando as decisões mesmo de andar pelo caminho certo, né? Então, a capacidade de discernimento e a capacitação, tá? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, pelo agir de Deus na nossa vida. Então, vamos lá? Vamos à nossa leitura dessa manhã. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos começar aqui pelo versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo aqui ele está encerrando o assunto anterior e ele pede para que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados, tá?
e que nós estejamos vivendo em amor, como Cristo amou e se entregou por nós. Lembra que no capítulo anterior nós estávamos falando sobre maturidade, sobre unidade, sobre relacionamento, e aqui Paulo ele encerra aquele assunto dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem uma comunhão perfeita entre si. E nós devemos viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Olha a que nível o Senhor pediu para que nós nos amássemos, como Cristo nos amou. Então, da mesma forma que Cristo te amou, morrendo na cruz por você, se entregando por você, dessa mesma maneira, nós devemos amar uns aos outros, tá? Então, aqui Paulo está encerrando o assunto anterior. Daí ele começa um novo tema, certo? E ele vai falar agora sobre o nosso testemunho. O testemunho que nós devemos ter, como que nós devemos viver, tá? Como cristãos. Se no capítulo anterior ele falou como que nós devemos lidar uns com os outros, nós que somos cristãos e que servimos a Deus, agora ele vai dizer como que nós devemos lidar com aqueles que ainda não servem a Deus, com aqueles que vivem, né, a sua vida distantes do Senhor. Qual que deve ser a nossa postura quando nós estamos em outros lugares, em outros ambientes? A partir do versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Paulo aqui está falando sobre a maneira que nós devemos viver. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Eu sou um cidadão brasileiro, você é um cidadão brasileiro, você é um cidadão desse mundo? Mas acima de tudo, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma nova criação em Cristo Jesus, tá? E nós devemos viver de acordo, nós devemos testemunhar com a nossa vida, ser testemunhas vivas do amor de Deus aonde nós estivermos. Nós não temos que fazer aquilo que todo mundo faz, nós temos que fazer e viver conforme a nossa fé, conforme o nosso crer em Cristo, conforme a vida que nós recebemos do Senhor. Por isso que o apóstolo fala aqui, que se nós recebemos a luz de Cristo, se nós temos a luz de Cristo, nós devemos andar na luz, não devemos andar mais nas trevas. Então, imoralidade, cobiça, mentira, obscenidade, ficar falando mal da vida dos outros, essas coisas não competem mais a nós, tá? Assim como muitas outras coisas que são obras da carne. Nós agora somos filhos de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e devemos viver desta maneira, tá bom? Aí ele começa a dizer a partir do verso 11 um outro assunto que é sobre a questão do discernimento, certo? A gente discernir, entender o que é e o que não é, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, como devemos viver e como não devemos viver, a capacidade de discernir. Então Paulo fala que nós temos que dar testemunho, aonde nós estamos, as pessoas precisam saber que nós cremos em Jesus, que nós somos cristãos. Não apenas pela nossa boca, mas principalmente pela nossa atitude. O nosso testemunho não deve ser algo somente que sai da nossa boca. Olha, eu creio em Jesus, eu sirvo a Jesus. Nosso testemunho tem que ser uma atitude, uma prática de vida, um modo de viver. Nós devemos ser cristãos em todo o ambiente que nós estamos. Eu lembro de uma vez que eu estava na igreja ministrando, e quando eu terminei a ministração, nós estávamos saindo, tinha sido um culto muito abençoado, uma celebração tremenda, e no final a gente estava, o pessoal cumprimentando e tal, e veio um homem bem intencionado, né, ele tinha sido tocado por Deus naquela noite, e ele falou assim para mim, ele me abraçou e falou, pastor, que tremendo, né, a gente não queria sair nunca dessa igreja hoje, que tremenda ação de Deus na nossa vida, né, maravilhosa a presença de Deus, o poder de Deus aqui. Ele falou, eu queria ficar aqui a vida inteira, mas é uma pena que agora a gente tem que sair daqui
e ir para a nossa vida real. Eu fiquei olhando para ele e falei, nossa, mas isso aqui é a nossa vida real. Essa aqui é a nossa vida real. Nós temos que viver isso todo dia, né? Não existe duas vidas, né? Não existe um jeito da gente viver aqui, um jeito da gente viver ali. Nós temos que viver como cristãos em todo lugar. E para isso a gente precisa de discernimento, que é o que Paulo vai tratar aqui a partir do verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que tremendo. Tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, como aqueles que não têm juízo, não têm sabedoria, que não sejam como os tolos, como os ignorantes, mas vivam como sábios. Sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade que você tem para testemunhar, para viver como um filho de Deus, como um filho da luz, não como um filho das trevas. Peça discernimento a Deus. Olhe as coisas, não vá fazendo tudo que vai aparecendo à sua frente, não vá fazendo tudo que dá vontade, não vá falando tudo que vem aí à sua mente, certo? Reflita antes. Você é um filho de Deus. Você não é mais conduzido pelos desejos, pelas vontades, pelas emoções. Você agora é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, busque discernimento no Espírito. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai falar, que é a capacitação. Então, ele fala sobre testemunho, ele fala sobre nós devemos testemunhar a respeito de Cristo, ele fala sobre discernimento, nós devemos discernir aquilo que nós, como cristãos, fazemos e aquilo que nós não fazemos, né? Aonde devemos ir e aonde não devemos, discernimento. E como que acontece isso? Através da capacitação do Espírito Santo. Lembra lá Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o poder do Espírito Santo que nos capacita para que nós sejamos testemunhas do Senhor. E ele diz lá, testemunha em Jerusalém, que é onde eles estavam, em Samaria, que era a região deles, na Judéia, que era todo lugar onde eles viviam, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitar para você ser testemunha de Jesus, testemunha de Deus, testemunha do Evangelho, a partir da onde você está aí agora e por todo lugar aonde Deus te enviar, tá? É isso que ele vai falar aqui. Portanto, a partir do verso 17, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, no qual a libertinagem, a dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo fala que nós não devemos ser insensatos, ou seja, nós não devemos ser ignorantes, ser nécios, sermos tolos. Ao contrário, nós temos que ser sábios, tá? Como que a gente se torna uma pessoa sábia? Nos enchendo do Espírito Santo. Enchendo a nossa vida com o Espírito Santo, certo? Em vez de ficar se embriagando, em vez de ficar se dominado pelas coisas desse mundo, embriagado significa dominado. Em vez de você ficar sendo dominado pelos desejos, pelos anseios desse mundo, ele usa aqui a questão do vinho, mas o que ele está querendo dizer, em vez de você deixar-se ser dominado pelos desejos, pelos anseios e pelas vontades desse mundo, encha a tua vida com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus. E como que você faz isso? Ele diz aqui, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, ou seja, usando a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, falando a palavra de Deus, sabe, durante o dia, colocando a palavra de Deus, colocando cânticos de adoração a Deus, em vez de ficar perdendo tempo com bobagens, né, ouvindo bobagens, um monte de coisa, ouça aquilo que edifica a sua vida, aquilo que traz paz ao teu coração, aquilo que muda a tua vida e a tua história, tá? Então ele diz aqui, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça, sendo uma pessoa grata,
por todas as coisas. Seja grato a Deus, com gratidão no teu coração, e sujeitando uns aos outros, ou seja, ajudando uns aos outros, se colocando à disposição de ser bênção de Deus uns na vida dos outros. É isso que Paulo, ele trata aqui. Nós devemos procurar ser cheios do Espírito Santo para que nós consigamos discernir o que devemos fazer e o que não devemos e ser, assim, testemunhas do Senhor em todo lugar aonde o Senhor nos colocar, tá? Para concluir, Paulo, ele entra num outro assunto aqui, tá? E o assunto que Paulo entra agora são os relacionamentos familiares. Paulo termina essa carta falando sobre a questão dos relacionamentos familiares, como que nós devemos nos relacionar. E ele diz aqui: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui, a ideia aqui não é ser menor, certo? Não é ser menor. A ideia aqui é estar ao lado. Na cultura daquela cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade que ela era consagrada a uma deusa, chamada deusa Diana. E as mulheres, elas serviam a esta deusa, né? Então, era um lugar onde as mulheres, elas viviam uma vida muito individualista, e elas serviam a essa deusa, elas tinham as celebrações, os cultos a essa deusa. Muitas dessas mulheres tinham vindo para o cristianismo, e agora elas precisavam aprender a respeitar e a caminhar em família, como nós cristãos vivemos em família. Aqui, eu quero dizer a todas as mulheres que Deus aqui não está falando que a mulher é menor do que o homem, ou que a mulher é menos capaz do que o homem. O que Paulo está querendo colocar aqui, e é dessa forma que nós temos que trazer para a nossa vida, é que a mulher precisa estar ao lado do homem, tá? Assim como o homem também deve estar ao lado de sua mulher, tá bom? Então, Cristo fala, olha, se sujeitam, ou seja, estejam caminhando juntos, estejam caminhando na mesma missão, estejam caminhando na mesma direção, estejam caminhando lado a lado. Nenhum precisa estar à frente e querendo, né, ser o maior, mas caminhem um ao lado, tenham um propósito, vivam em família, tenham um propósito para a família de vocês. Aqui, continuando, olha o que diz aqui sobre os maridos. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Aqui Paulo fala sobre a atitude dos homens em relação às mulheres. Ele diz que os homens precisam amar a sua mulher. Cada marido deve amar a sua mulher. E aqui é o amor sacrificial. Jesus, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate da igreja. O homem, ele no relacionamento deve ter essa atitude de amor, esse amor que serve, esse amor que se entrega, esse amor que se doa, esse amor que vai às últimas consequências para tornar a sua esposa cada dia mais linda, cada dia mais preciosa, cada dia mais pura, cada dia mais abençoada e mais próspera. Tá? É maravilhoso a gente olhar para essa forma que a palavra de Deus traz. Nós devemos andar um ao lado do outro. E encerra essa carta, falando ainda sobre esse assunto, de uma maneira que eu acho tremenda. Eu sempre utilizo esse texto também nos casamentos. Eu gosto muito de celebrar casamento, é uma das coisas que eu faço também na minha atividade pastoral bastante. Tá? Efésios capítulo 5, versos de 1 a 33, são 33 capítulos. O verso 33, eles dizem 33 versículos. O verso 33, ele diz assim: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher
Trate o marido com todo o respeito. Você sabe que essa é uma verdade muito forte na vida de um relacionamento. Você quer ter um relacionamento forte, saudável? Você, marido que está aqui, um segredo. A tua esposa, ela deseja profundamente sentir-se amada por você. Você quer abençoar teu casamento? Quer ter um dia maravilhoso hoje, no teu casamento? A tua esposa, ela espera de você ser amada profundamente, certo? Toda mulher, casamento, ela deseja, ela espera ser amada pelo seu marido, certo? Então, esse é um segredo muito importante para vocês, maridos. Vocês, mulheres, agora, quer ter um dia abençoado em família? Quer ter um dia abençoado com o teu marido? Quer ter um dia produtivo no teu relacionamento conjugal? Respeite o seu marido, certo? Toda mulher, ela espera do seu marido o amor. Todo marido espera de sua esposa sempre o respeito. Sentir-se respeitado pela sua esposa. Quer ver uma coisa que machuca muito o marido é quando a esposa o desrespeita, quando a esposa o diminui, principalmente na frente dos outros, na frente dos filhos ou em qualquer lugar que está. É terrível. Isso machuca muito a vida do marido. E marido, quer agradar a tua esposa? Demonstre que você a ama. Em qualquer lugar, principalmente nos lugares onde você estiver. A mulher sentir-se amada é algo extraordinário e sobrenatural à vida de todas elas. Tá bom? Deus abençoe muito a vida de todos nós com esta palavra. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus, tá? Não existe dentro do relacionamento conjugal alguém que seja menor do que alguém, certo? Nós todos somos chamados para vivermos a nossa vida com Deus, a nossa vida em intensidade. O que Paulo pede aqui é a atitude das mulheres de andarem ao lado de seu marido, tá? E o que a Bíblia pede aqui aos maridos é que amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, esteja disposto a se entregar, esteja disposto a se doar, esteja disposto a se dar completamente, a servir completamente a tua esposa, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de todos nós. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra nessa manhã, tá? Viu que tremendo, que maravilhoso nós podemos olhar para a palavra do Senhor? Eu quero concluir lembrando aqui sobre o que a carta de Paulo aos Efésios 5 fala. Primeiro, sobre testemunho. Nós precisamos saber como lidar, como viver e como andar por esse mundo. Se no capítulo 4, Paulo falou sobre como que nós deveríamos servir uns aos outros e conviver entre irmãos, agora no capítulo 5, Paulo fala como que eu e você devemos proceder com os de fora, com aqueles que não participam da mesma fé. Como que deve ser o nosso procedimento no mundo. Nós devemos testemunhar a respeito de Cristo em todo e qualquer lugar. Paulo fala sobre discernimento. A capacidade de você saber o que é bom e o que não é, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Nem tudo. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, ele diz assim, eu posso todas as coisas, mas nem tudo convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo edifica. Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Tá? Então, isto é discernimento. Tá? Eu não, mesmo que eu possa fazer muitas coisas eu não devo fazer. Tá? E esse discernimento, esse testemunho, a gente consegue através da capacitação do Espírito. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita para que nós estejamos vivendo em Deus. E o último assunto que Paulo tratou aqui, a respeito da família, a respeito do casamento, certo? Esposa, ande ao lado do seu marido. E marido, ame a tua esposa com todas as forças do teu coração. E termino dizendo, sabe o que a esposa espera de você, marido? Sabe o que a tua esposa espera de você? Tua esposa espera que você o ame profundamente. Esposa, sabe o que o seu marido espera de você? Teu marido espera que você o respeite completamente. Tá bom? Se nós conseguirmos andarmos assim, nós vamos muito longe, para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã, pela tua palavra, pela tua graça.
Obrigado pelo teu Espírito Santo agindo em nós, pelo privilégio que nós temos de poder partilhar a tua palavra nesta manhã e todas as manhãs, Pai. Todo dia pela manhã nós estamos aqui e te agradecemos e te louvamos, porque é um santo privilégio nós podermos estar juntos, aprendendo, conhecendo e experimentando o teu amor. Derrama a tua graça sobre cada um que está aqui. Abençoe, Deus, a todos, em nome de Jesus. Dá um dia, Deus, vitorioso. Abençoe, Deus, o pai do Fábio. Abençoe, Senhor Deus, a Rafaela, que está hospitalizada ainda. Abençoe a recuperação da Dona Maria. Abençoe todas as pessoas que estão aqui precisando de uma bênção do Senhor, talvez passando por um problema de enfermidade, talvez passando por um problema familiar, por um problema estrutural aí, Deus, financeiro, de trabalho. Que o Senhor abençoe, Pai, a empresa, ó Deus, o trabalho, Senhor Deus, o serviço do teu filho e da tua filha, os relacionamentos. Abençoe, Deus, qualquer necessidade que tenha no coração, nessa casa, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Pai. Colocamos todos os motivos de oração diante do teu altar, pedindo a tua graça, a tua cura e a tua bênção em nome de Jesus, Pai. Dá um dia abençoado, dá um dia ótimo na tua presença, dá um dia cheio do teu Espírito Santo, do teu poder, para todo mundo, Deus, que está aqui. Muito obrigado pela tua palavra nessa manhã, muito obrigado pelos teus ensinamentos nessa semana, através da carta aos Efésios. Muito obrigado, Deus. Abençoe logo mais à noite o nosso encontro, a nossa celebração, que cada família seja abençoada hoje, em nome de Jesus, tá? Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome do Senhor. Te exaltamos, Pai, nesta manhã. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando. Eu quero agradecer a você por estar conosco, participar. É sempre muito bom você estar aqui, tá? Muito obrigado por participar conosco. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você aqui e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Um ótimo dia. Deus abençoe.